Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Feliz Natal para você e sua família. Estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para a festa da Sagrada Família. E a primeira leitura se encontra lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 3, que nos diz assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e, na justiça, será para a tua edificação. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar, desculpem falar outra coisa antes, né? Mas eu queria agradecer a vocês por este ano, né? É o último domingo que eu estou gravando nesse ano 2025. Eu quero agradecer a você que acompanhou os vídeos aqui do canal desde janeiro até agora. Você que tem rezado por mim, você que compartilha os vídeos, você que comenta, você que curte. Muito obrigado. Como eu já falei para vocês algumas vezes, não é tão fácil, tá bom? Mas para mim é uma alegria tão grande falar da palavra de Deus. Eu gosto muito. Então, louvo muito a Deus por vocês que sempre me acompanham, né, que estão aqui. É como se eu tivesse uma grande comunidade de pessoas que me acompanham mesmo. E eu espero contar com você no próximo ano. 2026 estaremos aqui com muitos tipos de vídeos novos também que eu estou com ideia. Então, espero que eu possa acompanhar vocês aqui também comigo, tá bom? Mas vamos lá para essa primeira leitura. A primeira coisa que você tem que entender é que os livros sapienciais, como Eclesiástico, Sabedoria e por aí vai, eles são livros escritos em um contexto específico. Nós estamos na época em que o Império Grego domina a região da Palestina. E quando o Império Grego vem, ele tem uma perspectiva bem diferente. Deixa eu explicar para vocês. Quando o Império Babilônico invade um dia a região da Palestina, isso cerca de 600 anos antes de Cristo, a dinâmica deles era retirar o povo de sua terra e levar exilado para a nossa terra para trabalhar lá. Era o estilo de ser deles. Depois o Império Persa vence o Império Babilônico. E o estilo do Império Persa é: deixa o povo fazer o que quiser com a sua religiosidade. Diferente dos babilônicos, que destruíam, por exemplo, o templo. Os persas eram diferentes. Inclusive, o Império Persa permite com que o pessoal volte a reconstruir o templo de Jerusalém. Já o povo da Grécia vão por outro caminho. A ideia que eles têm é a seguinte: nós só vamos conseguir dominar bem o povo se nós também obrigarmos eles a viverem a nossa cultura, as nossas práticas. E como é que é, por exemplo, a cultura do povo grego, né? Culto ao corpo, foco no prazer. Aí vem vários jogos que eles também tinham, a gente vai vendo aí, né? Jogos que eles faziam, que até os Jogos Olímpicos nascem nessa dinâmica também. E esse tempo específico de grande influência da cultura grega é chamado dentro da história de helenismo. Então é justamente nesse contexto específico. Só que pensa comigo, o povo judeu estava ali, e aí com essa grande influência era preciso ter escritos que tentassem resgatar a identidade do povo judeu, que pouco a pouco estava se perdendo. E o livro de Eclesiástico vai exatamente nesse contexto. Ele busca preservar e resgatar a identidade do povo judeu. Diante disso, agora vamos voltar para o texto, né, e ver o que está dizendo aqui. Diz assim: Deus honra o pai nos filhos. O que significa honrar? A palavra honrar quer dizer dar peso, importância. Não é só um pouco de respeito. É muito mais do que isso. Honrar o pai quer dizer assim, dar a sua devida importância. Né? Isso que quer dizer, por exemplo, honrar pai e mãe. É dar a devida importância. Não é só respeitar, mas é entender a importância que eles têm, a importância dos seus conselhos, a importância dos seus ensinamentos. O que eles falam e fazem tem um peso, então, sobre a minha vida. E aí diz o texto, né? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. E o texto diz: quem honra o seu pai, ou seja, quem dá peso, quem dá importância, alcança o perdão dos pecados.
Claro que isso não é automático. Mas o que o texto está querendo meio que dizer é o seguinte, é que a nossa dinâmica espiritual está ligada à forma como eu também ajo, né? Chego a agir com a minha mãe, com meu pai. Tem tudo a ver essa ligação entre eles. E diz o texto, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Aí pensa comigo, você tem muitos pais que são judeus, os filhos já nascem nessa influência do helenismo, então é muito natural que o texto também diga isso. Escute seus pais, porque escutando você vai evitar de cometer pecados. Entendeu? Não é dizendo que tudo que o pai e a mãe falam é 100% certo, não, mas é nesse contexto específico. E diz que será ouvido na oração cotidiana. Aí ele fala, quem respeita a sua mãe é como quem ajunta tesouros, quem honra seu pai terá alegria. Então, ele está focando exatamente nesse contexto, né? De honrar, de poder agora olhar para o que os seus pais falam. Né? E nesse contexto específico, agora eu acho que faz muito sentido para vocês. Só que eu tenho duas coisas para poder pontuar. Eu vou sair do texto para a gente poder falar sobre isso. Primeiro, eu acho que, da mesma forma que naquele tempo nós tínhamos influências que iam contra a família, que é por esse motivo que o texto escreve, hoje é o que nós também mais temos. Gente, a cada vez mais a gente vai vendo pessoas que dizem que adotam animais para serem seus filhos. Por quê? Um animal dá menos trabalho do que um filho. É sério isso. A cada vez mais as pessoas estão valorizando ser solteiro para sempre. Ah, porque eu tenho medo de casar. Tem até gente que fala assim, né? Eu vivo junto, amaziado, e aí eu tenho medo de casar e contrair o matrimônio de fato, o sacramento, porque quem geralmente se casa na igreja começa tudo a desandar. Tá vendo como é sério? Pessoas que acham que casamento é coisa do passado, então preferem ficar com um e com o outro, com um e com o outro. E aí? Cada vez mais a dinâmica familiar está se perdendo. Ao ponto de que tem pessoas que querem derrubar o dia dos pais, dia das mães, que acham que família é uma coisa equivocada. Então, acho que esse texto é muito mais atual do que nós podemos imaginar. Tem pessoas que mais se relacionam, por exemplo, com o ChatGPT da vida, que é um IA, do que com a sua própria família. Só que é interessante perceber que dentro do Natal esse texto aparece, porque é para nos lembrar, se o próprio Deus escolheu ter uma família, ele quer nos dizer que a família é importante. Se Jesus escolheu vir em uma família, é para nos dizer que a família ela tem a sua importância dentro do plano de salvação. Percebeu agora isso? Diante de um mundo tão descrente em relação à família, a palavra quer nos colocar esse contrário. Ah, você pode dizer, mas José Lucas, você não conhece minha família. Eu já tive traumas com meu pai, já tive traumas com a minha mãe. E como é que eu fico diante disso? Então quer dizer que a palavra fala que mesmo eles me traumatizando eu tenho que estar junto com eles? Claro que não, a palavra nunca disse isso. Infelizmente existem pais e mães que não são tão bem pais e mães. Eu sei dessa realidade. Sabe? Só que, por exemplo, você vai desamparar seus pais na velhice? Você vai deixar seus pais? Você vai pagar com a mesma moeda? Jura que você vai fazer isso? E outra coisa, aqui fala, não dá desgosto aos seus pais. Não dá desgosto não quer dizer fazer tudo que seu pai e sua mãe quer, viu? Tem coisas que são muito particulares. Sei lá, teu pai quer porque quer que, sei lá, tu seja arquiteto e você não quer ser. Não seguir o que seu pai quer nesse contexto não é dar desgosto, não. Quando eu falo de desgosto, gente, é quantas e quantas vezes o filho vai pro caminho errado, o caminho das drogas, da criminalidade, e por aí vai. E quantas mães e pais estão nesse momento agora ajoelhados, rezando pelos filhos para que eles saiam desse lugar. Dói, né? Mas é interessante saber que se Jesus vem então na Sagrada Família, é para dizer o seguinte, que Cristo entende que é possível elevar a nossa família do fundo do poço para ser elevada ao coração de Deus. Acho que é interessante perceber que a igreja sempre coloca como último domingo do ano um momento crucial para olharmos para as nossas famílias. Porque a família é lugar de salvação. A família é local da obediência a Deus. Né? Eu até anotei aqui para que eu não esquecesse de falar com vocês. Não é uma obediência cega que a igreja pede, mas é responsabilidade, cuidado e também misericórdia. É preciso olhar para a nossa casa e ter responsabilidade, cuidado e misericórdia. Assim como temos por tantas pessoas lá fora. Às vezes a gente é tão bom com o povo de fora, né? E em casa a gente deixa tanto a desejar, não temos cuidado, não temos respeito, não escutamos os conselhos. Mas todo mundo lá de fora a gente escuta. Por isso que cabe agora, sabe? Dentro dessa dinâmica do Natal, né? Da espiritualidade do Natal.
Será que não está na hora de você procurar seus pais e pedir desculpas? Será que não está na hora de você buscar seu filho e pedir: meu filho, me perdoe quando eu não valorizei você, quando eu não cuidei de você? Vale isso do filho para com o pai, do pai para com a mãe, né? E vice-versa. Dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Acho que a primeira leitura quer nos incomodar em relação a isso. Vivenciar a espiritualidade do Natal é também entender que, assim como Jesus teve uma família, eu também quero ter a minha. Eu quero rezar por ela e cuidar dela sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. De antemão, desejo para você e sua família um santo e abençoado ano novo. Que 2026 seja um ano de muita graça na tua vida. E claro que eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, para que juntos possamos continuar trilhando esse caminho, esse itinerário com a palavra de Deus. Até mais, tá bom?